Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Tava vendo esse vídeo aqui do Dostores aqui. Banzoli, Pedro Gaiol. Mais pra frente vai ter o professor lá da CP. Depois vai ter, ou mais pra frente vai ter vários protestantes, como o Thiago Dutra, etc. Com um propósito: degrinir as aparições de Nossa Senhora. Para eles é uma entidade, etc. Ele se refere que Maria é uma antidade. Antidade, né? Olha só que interessante. Eu vi a metade desse vídeo aqui, os caras entram no purgatório, saem fora do texto, depois volta do texto, e etc. Mas vamos lá continuar aqui, né? Claro que eu não vou mostrar tudo, pelo amor de Deus, pô. É muito esgoto, cara. Tava escutando isso aqui ontem, eu fiquei até com dor de cabeça, cara. Tanta heresia, tanta baboseira e insulto contra a toda pura, toda virgem, toda santa Virgem Maria. Própria doutrina. Por que isso acontece? Porque o catolicismo tem essa tendência de corrupção doutrinária ao longo dos séculos. Aí quando eles dizem, você está querendo me dizer que a igreja ia mudar de doutrina, ia mudar de prática, ia mudar de pensamento ao longo dos séculos e ninguém ia perceber. Engraçado, né? O protestantismo é a solução do cristianismo, né? Engraçado. Lutero, para ele inventar a sua religião, ele teve que adulterar texto bíblico. Se revoltar contra a igreja. Vários contextos. Aí tá certo. Só a igreja católica é errada, se corrompeu, é uma farsa. É simples. Vamos ver na sua cara, o Pedro Gaiol. Tá Fala coisa com desde coisa, a época cara. lá do regime do... Quem era o ditador de Portugal na época? Não era Francisco Franco, não, era o outro. Desde aquela época pra cá ia acontecer, fica por... Tem que falar sobre o tema, cara. Já tá na história de Portugal e tal, etc. isso mesmo. Todas as outras coisas também sempre foi assim. Entendeu? E que complementar? Sim, o Christian aqui, eu quase certeza que ele era um católico que trocou umas mensagens comigo no último vídeo. Ele comentou: elas eram crianças e morreram crianças, as crianças vão para o céu. Bom, duas coisas aqui. Primeiro que a Lúcia, de acordo com a teoria tradicional, ela morreu com 97 anos, né? Então ela não era criança e a Nossa Senhora garantiu que ela seria salva. Tudo bem, tem aquela teoria lá de que ela foi substituída, tem vários que acreditam nisso, o Olavo de Carvalho, o Marcelo Andrade, mas mesmo eles que pregam a substituição, eles dizem que ela foi substituída ali na década de 50, por ali. Então, mesmo assim, ela teria vivido muito tempo, o suficiente para poder constatar, né? Então aqui, ela tem um atributo de presciência, um atributo que é exclusivo, né, da divindade, né? Mas enfim, vamos compartilhar a tela novamente, vamos continuar. Olha só, católicos, como eles se referem à mãe do verbo de entidade. É para se rir, né? Por isso que eu não tenho dó desses mentirosos, cara. Nós temos que pregar, descer a lapa mesmo, cara, porque é muito mentiroso. Imagina um cara desse, quando, Deus me perdoe, se conseguir chegar lá na glória, né? E se conseguir, imagina que vergonhoso vai ser a sua recompensa, cara. Ver ali à direita a quem ele passou toda a vida toda criticando, degrinindo, mas eu acho que não vai chegar não, cara. Não tô aqui para julgar. Mas quem fala mal da mãe de Deus, fala mal de Deus. Simples entender isso. Olha tanto amor que Cristo teve pela sua mãe, que deixou aos cuidados do seu discípulo amado. E Apocalipse 12 ali é uma evidência bem clara que o Thiago Dutra fala que não é Maria sim. Só você seguir o texto, ler o texto. Mas ela sofria em dores de parto. Não, a igreja sofre dor de parto. Ali Apocalipse 12 é a prefiguração da igreja e de Maria. Só você seguindo o texto mesmo vai explicando o que se fala. Onde ele tinha parado, e depois, se quiser falar qualquer coisa, é só falar que a gente interrompe aqui. Tá, e o Francisco, ela responde: também, mas tem que rezar muitos terços. Ou seja,
para essa criança aqui ser salva, ela teria que rezar muito. Aliás, isso aqui já contradiz, né? Porque o próprio Christian lá, o católico, ele falou: mas elas eram crianças, então criança é salva, então não teria nenhum problema. Até porque esse Francisco aqui, salvo engano, ele tinha 10 anos, 9 anos, uma coisa assim, e ele morreu no ano seguinte a isso, né? Então, como é que a Nossa Senhora fala que tem que rezar muitos terços para ser salvo se a criança já morre salva? De acordo com o que ele mesmo disse, né? Já é uma Uma coisa contradição. que é engraçada nessa coisa aí, Lucas, a gente está vendo um exemplo claro de salvação por obras. Vamos ser salvos se você rezar muitos terços. Que os católicos dizem, a gente não acredita em salvação por obras, a gente acredita em salvação por fé e obras. Não, e o pior, Gaião. Tem protestante que E uma coisa, Gaião, você não entende? A oração é um ato de fé e obra, porque está rezando por intenção a paz. Então, não é somente a fé, salvo somente pela fé, como diz o Lutero, não. Pela fé e pela obra. E a obediência. Então, a oração do Santo Rosário é uma prova convincente. Quando você ora com a intenção de um doente, intenção para a salvação, a intenção para fulano, ciclano, é um ato ápice de obra. Olha só, cara. Os três, Lúcia, Francisco e Jacinta, eles viveram isso aí. E tanto que o Papa, ele canoniza esses dois jovens. Mas vai ficar no... Irmão, o purgatório, eles vão entrar daqui a pouco, vai fazer também aquela lavagem. O purgatório é um sinal de graça também. É uma só saída para o purgatório. É a glória. O purgatório é um ato de expiação, um fogo purificador que vai te purificar de alguns errinhos, de alguns defeitos, etc. Mas tem uma recompensa. O galadão. A glória de Deus. Que só entra perfeito. Só entra santo. Nada de profano entra na glória. Mateus 5 ali diz, bem claro, 8 se eu não me engano. Os puros de coração verão a Deus. E 21, Apocalipse 21, 17. Nada de profano entra ali, certo? Vamos aqui. Que faz, desculpa te interromper, que faz aquela postura de gentleman vitoriano, fala, não, beleza, então é o espantalho. Não, meu amigo, o catolicismo popular, quando o catolicismo popular, também tô falando do catolicismo das aparições, o catolicismo que ele não é confinado numa torre de cristal, que é o catolicismo de Fátima, esse catolicismo que eles convivem dentro da igreja, da alta igreja, inclusive, é isso, é salvação por obras. Aí você imagina, essa aparição, tu acha que era muito diferente da Idade Média? Tu acha que o pessoal que peregrinava, por que eles peregrinavam tanto? Tinha que fazer o percurso, sei lá, da França até a Espanha a pé, era só pagar uma indulgência? Eu tava vendo, inclusive tem ele mudou o nome do perfil, que tem várias aparições, até citei aqui na live o Thiago Dutra teve uma crise de riso, que existe muito na teologia católica uma ideia de uma conta no banco, aí tanto que eles falam, você pode lucrar coisas quando você assiste a missa, eu esqueci qual termo que ele usa, você lucra méritos, assim, você... Cara, sai toda fora do tempo. Esse maluco é muito xarope, cara. Muito louco. Simples, pô, entender. Quem ganha a vida enganando o povo com a escritura? Propósito, voto, as sete águas mais poderosas, fogueira santa, frangida. Está falando do protestantismo, cara. Olha só, a ideia desse cara. Devotamente você lucra méritos. Você faz e você lucra méritos. Então por que você tem que rezar o texto para você lucrar méritos? Aí se você bater, né, a conta do banco, você vai pro céu. Isso é inaceitável dentro do de uma coisa que se diz cristã. Entendeu? Então, quer que eu fale alguma coisa em relação a isso também? Que assim, o Christian ali comentou, mas não faz a pergunta sobre Lúcia. Faz sim, deixa eu voltar ali no slide que eu tinha compartilhado para mostrar aqui esse texto. Porque a própria Lúcia vai perguntar, e eu, é a Lúcia que está falando aqui, eu também vou para o céu? Sim, mas. Então ela garantiu sim a salvação da Lúcia. Né? E aí, agora a questão é, além dela falar que a salvação é por obras, ainda o tipo de obra que ela fala é justamente rezar o terço, que é para ela própria, né? Que o terço é focado muito mais em Maria do que em Jesus. Então é interessante. Será mesmo, Lucas Banzoli? O terço é focado, infelizmente, só a Maria? Olha só a heresia que esse cara tá falando. Já fizemos um vídeo falando sobre isso aí. O Santo Terço, o Santo Rosário, você
percurso ali, toda a trajetória de Jesus Cristo. Você medita desde o nascimento, morte e ressurreição de Cristo na oração do Santo Terço. Não vou abrir a Bíblia para falar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Né? Para você ser salvo no catolicismo, tem que a entidade que se apresenta como Maria fala, tem que rezar para ela, né? Interessante isso. Aí depois pergunta, tá, e a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Isso aqui é interessante, porque na própria teologia católica, você consegue tirar uma alma do purgatório com indulgências, rezando para ela. Olha só, vai entrar nesse tema daqui a pouco, vai sair totalmente do contexto. Vamos ver aqui. É sem pé, sem pé cabeça, cara. E tem gente que dá crédito, tem gente que defende isso ainda aí. É revelações privadas, você não tem obrigação de acreditar. Algumas conhecidas pela igreja, como diz o catecismo. Acho que é 66. De acordo com os relatos das aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917, o destino dos 3 pastorzinhos e as revelações sobre além da vida foram os seguintes. Francisco e Jacinta. Nossa Senhora prometeu levá-los para o céu. Em breve, Francisco e Jacinta faleceram poucos anos depois da aparição em 1919 e 1920, respectivamente. Sobre Francisco, a Virgem mencionou especificamente que ele precisaria rezar muito terço para alcançar o céu. Olha só, o que Nossa Senhora prometeu para eles? A glória. Mas para o Jacinto, ou para Francisco, mencionou especificamente que ele precisava rezar muitos terços para alcançar o céu. Quer dizer o quê, cara? Para você alcançar a glória, independente de idade, cara, ele já tem que... Francisco tinha 9 a 10 anos, cara. Já estava consciente do certo e do errado. Vamos dizer assim. Nossa Senhora fala o quê? Para Francisco ele vai ter que rezar mais o Santo Rosário. Lúcia, a Virgem disse que ela ficaria na Terra por mais tempo para ajudá-la a difundir a devoção aos Imaculados Coração. Irmã Lúcia viveu até 97 anos. Ó. Aqui já conseguiu, cara, essa graça. Promoveu o Imaculado Coração da Virgem Maria. Aí mais pra frente eles vão falar que não, tal, etc. É simples, pô. A finalidade da Virgem Maria é isso, cara. Levar a geração a orar. E trazer a devoção do Imaculado Coração de Maria. Porque o Imaculado Coração de Maria não é focado a ela. A glória não é focada a ela. Porque tudo que você pede a Maria, ela oferece ao seu filho. O que Maria pediu ali na boda de Caná para o seu filho? E o seu filho atendeu. Os caras não entendem isso aí, cara. Porque o Satanás, ele odeia isso. Apocalipse 13, 5, 6. Irá difamar Apocalipse 12, 15. Maria, porque ele detesta a Virgem Maria. Porque Apocalipse 12, 4, Satanás passou vergonha diante da mulher que estava grávida. Esse Satanás que arrastou a terça parte das estrelas do céu, esse demônio todo poderoso, deteve de uma simples menininha. Mas vamos lá. Aqui, ó.
A Lúcia ficaria, mas certo. Olha só. Aqui vemos entendidamente. Maria prometeu o que para eles? A glória. Mas para Francisco teria que orar muito ou rezar muito Santo Rosário. E a missão da irmã Lúcia foi difundir, preconizar a mensagem de Nossa Senhora. Certo? Purgatório. Durante a primeira aparição, Lúcia perguntou sobre uma amiga falecida. Olha só como os caras, eles confundem tudo. Ó, Lúcia, Francisco e Jacinta estão no céu, porque a Lúcia morreu com 97 anos. Os três foi canonizado, cara, pelo Papa. Só. E perguntou, Lúcia perguntou sobre uma amiga falecida, chamava a Amélia. Nossa Senhora respondeu que ela estaria no purgatório até o fim do mundo. Olha só. Durante a primeira aparição, ó, olha aqui que os caras estão entrando na confusão. Lúcia perguntou sobre uma amiga falecida, chamada Amélia. Nossa Senhora respondeu que ela estaria no purgatório até o fim do mundo. Olha só. Olha só. Aqui mostra pra gente que Maria ela está em sintonia com a cabeça. A igreja militante, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja militante, que é na glória. Por que ela tem acesso à igreja padecente? E a igreja militante somos nós. E a igreja triunfante está em comunhão com o verbo. Certo? Essa questão aqui que ele está querendo falar. Se está no purgatório, está no purgatório. Vai ficar até no fim do mundo. Quem está falando isso aqui é a Nossa Senhora, cara. Inferno. Em 13 de julho de 1917, as crianças tiveram uma visão. Aqui que é muito interessante, ó. Aterrorizante do inferno, descrito como uma grande mar de fogo, para onde vão as almas dos pecados, dores. A vez de pedir orações e sacrifício para salvar essa alma. Olha só. O foco de Nossa Senhora não é acabar com a guerra. Porque guerra não tem como acabar, cara. Porque tem uma rincha ali. A intenção é o quê? Orar para essas pessoas se converter para não ir lá para o inferno. Ah, mas as profecias que Nossa Senhora prometeu que ia acabar com a guerra, etc, meu irmão. Onde tiver um ser humano vai ter discordância. O foco é o quê? Orar por essas almas. Porque os três pastorzinhos ali, Lúcia, Francisca e Jacinta, teve a revelação. Teve a visão do inferno, que os caras negam. Que os caras falam que é uma fantasia, é uma invenção na igreja para atrair dinheiro, como diz o xarope do Gaião. Mas vamos lá, né? Simples entender isso, cara. E purgatório dá para se provar tanto na Bíblia quanto na tradição, tá, meu querido? Consegue tirar uma alma do purgatório com indulgências, rezando para ela e tudo mais. Agora, aqui ela está garantindo que essa Amélia estaria no purgatório até o fim do mundo. Ou seja, não adianta nada um católico rezar para a Amélia que ela não vai sair lá. Ela vai... Se ela está no purgatório, certo? O purgatório é o quê? Purgatório só tem um destino, céu. Então, ela já está salva. Mas vai sendo purificada. Sabe Deus o que ela fez? Não interessa a gente. Porque o projeto de Deus não é como a gente pensa. A cronologia, a data, etc. Não, é muito diferente. 1000 anos para Deus é um dia. Um dia é como se fosse 1000 anos para Deus. Então, para Deus não tem tempo. Um dia lá aqui para nós pode ser 1000 anos. Ou 1000 anos lá pode ser um dia aqui. Como vai dizer aqui a Sagrada Escritura. Aqui já cai por terra esse pensamento desses doutores aí. Se Maria falou, tá falado, cara. Segundo Pedro, deixa eu ver se é isso mesmo. 3:8. Mas há uma coisa, caríssimo, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor, ó, é como 1000 anos. Olha só.
E 1000 anos como um dia, ó. Olha só. Para Deus, o fim do mundo pode ser 1000 anos. Ou para Deus, toda a sua vida, toda a trajetória aqui, pode ser um dia. Os caras querem saber até isso, cara. Vamos pular um pouco, porque ele vai entrar aqui nessa parte do purgatório, que eu não quero falar sobre isso aqui. Mas, vamos aqui um pouquinho. Vai entrar o professor da CP, esse que eu quero. Procuram-se 100 pessoas com mais de 50 anos. Só vou dar um pause aqui para me achar onde está o paradeiro dele. Ah, já pulei aqui, ó. Já tô no 48 minutos, né? Ele estava falando do purgatório, vai entrar o irmão católico ali que não dá para entender nada, tal, etc. Agora vamos mostrar aqui, ó, a visão do pastor da ACP, né? Sérios problemas aqui, tô com meu celular no concerto e começou a dar alguns problemas na hora que eu fui entrar. Mas enfim, já entrei, estamos aqui. Para mim, pode continuar o purgatório aí. Para mim tá tranquilo. A não ser que você queira que eu introduza o tema geral aí. Paulo Cristiano. Ele tinha citado 1 Coríntios 3, que fala que, qual versículo é? Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como que alguém... Esse fogo para ele ali em 1 Coríntios ali, para eles, é metafórico, é simbolismo, etc. Vamos ver aqui. Alguém que escapa através do fogo. Ele falou que esse fogo aqui é o fogo do purgatório. O que você tem para dizer sobre isso? Esse fogo aí não é o fogo do purgatório, não é o fogo do inferno e não é o fogo normal nosso. Isso aí é uma metáfora que Paulo está usando, é claro, está bem claro nas escrituras. Aliás, se você pegar desde o começo toda a perícope inteira, você vai perceber que Paulo está falando de um assunto apenas, ministério. É ministério, só isso. Ele vai começar a falar de... Não, Paulo está falando de vários assuntos aí. Está falando de divisões, está falando de vários contextos. Não pode pôr outro fundamento já qual foi posto. Depois fala todo esse contexto. Paulo, ele vai começar a falar dele mesmo. E aí ele vai repreender os coríntios ali, porque eles estavam fazendo joguinho com grupinhos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí ele vai chamar eles de carnais. E aí ele vai falar que aquele que está liderando uma igreja, veja como edifica essa obra. E ele vai usar duas metáforas, que é a metáfora tanto do edifício como um templo, e também a metáfora da lavoura de Deus. E aí ele diz, um planta e o outro rega. Um lança o fundamento, a pedra fundamental, e o outro edifica sobre ele. Então ele está falando de trabalhadores. Não tem como fugir disso aí. E outra, ele está falando de líderes cristãos, aqueles que fundam igrejas e aqueles que edificam a igreja. Está falando de líderes. Aqueles que fundam a igreja. Paulo está condenando divisão. Paulo está condenando qual colocar outro fundamento. Então aqui vocês fundaram divisões, isso que vocês não mostram, para falar mal do purgatório, degrinir o purgatório, que é uma metáfora, tal, etc. É válido, mas pegar contexto que Paulo está falando de divisão, aí passa por despercebido. Colocar 1 Coríntios 3,11, qual já foi posto outro edifício, também fundaram outro fundamento, aí também vocês não falam. Paulo, ele vai deixar bem claro como são um esgoto, né? Ó. 1 Coríntios 13, ó. Aqui você vai ver, ó, Paulo repreendendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tal, condenando divisão. 1 Coríntios 10, mesmo pensamento, mesmo propósito, etc, tal, etc, certo? Olha só, pra gente entender, ó, 1 Coríntios 3,11, quando ao fundador ninguém pode pôr outro. Diverso daqueles que já foi posto. Ó. Quem vai colocar esses outros fundamentos? A Universal já é um fundamento. A Assembleia já é um fundamento. A sua igreja da ACP é um fundamento. A Bíblia está condenando. Por que vocês fundaram outro fundamento? Por que vocês fundaram outra igreja? Eu sou da ACP. Não, eu sou da Universal. Não, eu sou da Triangular. Não, eu sou dos estudos do Lucas Manzoni. Olha só. É isso aqui que esse texto está falando. Ó. Pois quem é Apolo e quem é Paulo, simples servo, por cujo intermédio abraçaste a fé. Isso confirma a medida que o Senhor participa de cada um deles. Olha só. Em pleno, 1 Coríntios 3,5. Em pleno, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Ó. Olha só.
4. Quando entre vós um diz eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Apolo, não é isto um modo de pensar totalmente humano. Olha só. 1 Coríntios 10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso 1 Coríntios 10, Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver boa maneira no mesmo espírito. Ó. Aqui vai entrar no mesmo contexto que está usando aqui, ó. É simples entender isso. Agora, vai falar aqui, ó. Aqui que você vê a base que os pais da igreja interpretam também, que esse fogo purificador não é um simbolismo, um simbolicamente você está falando, uma etc, né? Só, a obra de cada um, Paulo mostra aquele que vai direto e aquele que vai ser salvo, mas irá passar pelo fogo. A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, o fogo provará que vale o trabalho. Que fogo é esse? O trabalho de cada um. Ó. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se a pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando por alguma maneira através do fogo. Então isso aqui é explícito, pô. Não tem como correr disso aqui. Paulo, ele mostra aquele que vai direto, que a obra arcou com fogo, e aquele que pegou fogo irá passar pelo fogo. Que fogo é esse? Como os pais da igreja vê isso? Ó? Ele vai fazer uma manobra, cara. Tô mostrando aqui pra você entender, quando eu vou colocar o vídeo, você vai entender a manobra diabólica que esse doutor vai fazer. Olha só. Três. Ó, essa interpretação do doutor a gente destruímos com os pais da igreja. Não visão minha, não interpretação minha. Aqui eu posso pegar o texto e posso declinir, interpretar a minha maneira. Ah não, pode ser, esse fogo aqui é um fogo simbolismo, é uma metáfora, etc. Eu posso fazer o que eu quiser, cara. A minha interpretação pessoal. Mas o que os pais da igreja vê sobre isso aí? Ó, os pais da igreja interpretaram o fogo mencionando 1 Coríntios 3 ao 15 de diferentes maneiras, fundamentando total a doutrina da purificação pós-morte, quando o conceito de julgamento final da obra. Principais interpretações dos pais da igreja: Santo Agostinho, São Gregório Magno, Orígenes e Clemente de Alexandre, São João Crisóstomo. E tem mais, ó. Santo Agostinho. Você vai ficar com o professor ou com Santo Agostinho? Quem tem mais a visão ampla, próximo da igreja primitiva? Santo Agostinho foi um defensores mais preeminente da existência de um fogo purgatorial, né? Após a vida, ele ensinava que esse fogo purificar os fiéis de falhas menores antes que possa entrar na plena comunhão com Deus. Ó. João Gregório Magno utilizou essa passagem de julgamento como a palavra de Jesus sobre o perdão de pecados no mundo por vir. Mateus 12:32, para considerar a crença de que algumas transgressões leve pode ser purificada após a morte. Orígenes e Clemente de Alexandria. No final do século II e o início do século III, já surgiram elementos de uma purificação purificadora. Orígenes via o fogo um instrumento do julgamento divino, que testa a qualidade da obra de cada crente. São Crisóstomo interpretava o fogo no contexto do tribunal de Cristo, enfatizando que as obras que não resistiram aos testes, como palha, serão consumidas, consultando em
perda de galardão para o crente, embora ele mesmo seja salvo. Fogo, olha só, estrado transitório, metáfora espiritual. Não tem como, cara. Simples, pô. Agora vamos ver a explicação do que sabe mais que os pais da igreja. O cara fazia uma live de 5 horas falando mal da igreja, cara. Acabou a internet? E a internet palha, pô. Não vamos fazer esse trabalho aí. A internet buga. Tá tudo errado. Voltou. Nós de qualquer pessoa ali. Então, o 1 Coríntios capítulo 3, a partir do 15 ali, um pouco antes, um pouco depois, é bem claro. Né? Outra coisa, Paulo ele deixa bem claro ali que será dado galardão naquele dia. A expressão naquele dia é um dia escapado. Os pais da igreja discordam de você, ô professor. Ainda é professor ainda, cara. Paulo Cristiano. Os doutores da igreja desconcordam da sua interpretação. Paulo discorda da sua interpretação. Paulo está mostrando aquele que vai direto para a glória, porque na igreja católica tem o juízo particular e o juízo final. O juízo particular morre, vem o juízo. Se você morreu na graça, céu. Ou se morreu com falhas, purgatório. Ou se você morreu com pecado mortal, é inferno. É só você ler a parábola ali de Lázaro, Lucas 16, 19 em diante, você vai ver. O rico morre e vai para o inferno, é sepultado. E o pobre morre e vai para o seio de Abraão. Como não tem um juízo particular? A parábola deixa bem claro. Caim mata Abel, Abel está clamando por justiça. Hebreus 12, 22, diz, as almas dos justos chegaram à perfeição. Que são esses justos? Estão na glória. É simples entender isso. Bem claro ali que será dado galardão naquele dia. A expressão naquele dia é um dia escatológico, é o escatom de Deus, aonde nós receberemos coroas, prêmios e galardões. Paulo vai falar, olha, aquele que fez algo bom ali, que mereceu por causa da sua obra algo bom, receberá galardão. Agora no purgatório, existe galardão no purgatório? Alguém está recebendo galardão no purgatório? Claro que não. A pessoa está recebendo punições no purgatório. Aliás... Sim, está recebendo o quê? Punições pela... Não chegou a 100% santo. Mas quando pagar, terminar todo esse processo de purificação, ele vai receber o galardão, porque ele vai sair do purgatório e vai contemplar o verbo. Que recompensa maior que tem? Saber que você não foi para o inferno, saber que você está no purgatório, que o purgatório já está salvo, mas será salvo passando através do fogo. Olha só, Paulo deixa bem claro. Ó. Deixa bem claro aquele que recebeu esse galardão, que é céu, que é glória, pelas suas obras, pela vida de caminhada com santidade, e aquele que não chegou plenamente nessa santidade. Olha só, se a construção, 14, né? 1 Coríntios 3,14. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. Ó. Se pegar fogo, ó, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através de fogo. É sofrimento, cara. Por isso que Nossa Senhora aparece ali para Lúcia, Jacinto e Francisco orar Santo Rosário. Por quê? Tanto sufrágio, se você... Ó, o rosário pela alma de fulano, ciclano, que morreu uma vida buscando santidade, mas não alcançou 100%, você sabe bem claro que ele vai estar ali no purgatório, cara. Pela vida dele, pela caminhada, pela obra, como Paulo está orando para o seu amigo Onesíforo. 2 Timóteo 1, ali você vai entender, 16 diante. Simples, essa é a intenção, cara. Você ora por uma alma, purgatório, etc. É obra, cara, de caridade. Paulo deixa bem claro, isso aqui não é metáfora. Se eu sou protestante, eu posso interpretar o que eu quiser, cara.
Vou dar fonte, como os pais da igreja interpretaram essa passagem. O que os pais da igreja acreditavam? Citamos aí Santo Agostinho, vários doutores, sobre a respeito desse texto. Então fique com quem você achar melhor, cara. Os caras já desde o começo degrinindo Nossa Senhora. Pra você chupar essa manga aí, é fácil, pô. Acreditar nessa mentira desse professor da ACP aí. Eu tenho vários vídeos falando dele também. Está recebendo punições no purgatório. Aliás, a Igreja Católica, ela modificou completamente o conceito de purgatório, porque o purgatório antigamente era um conceito de um local onde existia fogo, e um fogo bem próximo ao fogo do inferno. Tomás de Aquino. Quem acreditava nisso aí eram os judeus. Eu tenho um vídeo falando sobre um estudo falando sobre isso aqui. Olha só, já vai sair totalmente do contexto. Por quê? Porque ele não consegue provar a sua tese. Aí vai caindo para outros pensamentos, para outras ideias. Ah, mas o conceito do purgatório, a igreja mudou, porque antes não era assim, é piriri, parará. Meu irmão, vamos os pais da igreja. Vamos do catecismo que a igreja ensina. Simples entender isso. Vou encerrar esse vídeo aqui para a gente entender o quê? É mentiroso, cara. João 8:32, conhecereis a verdade vai libertar. João 8:44. O mentiroso é filho do demônio. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.